Professor Fernando, eu perguntei por que as pessoas não encontram interlocutor a ponto de escrever para um programa de rádio pedindo socorro. O que acontece? E isso é justamente aquilo que nós estávamos falando. É lamentável que essa situação aconteça. Eu, enquanto gestor, me organizo, invisto recursos, invisto dinheiro, invisto pessoas para trazer o cliente para dentro da minha loja, para se tornar meu cliente. Uma vez que ele é meu cliente, eu relego ele a um segundo plano. E nesse contexto, nesse sentido, o foco do gestor é a venda. Eu quero vender a qualquer custo, eu quero que você pague para mim. Eu não estou preocupado com o relacionamento, eu não estou preocupado com o atendimento. Ou seja, as empresas hoje, olha só, gente, olha a gravidade do cenário. Nós estamos aqui com um dos grandes especialistas nesse assunto. Estou enganada ou você está me dizendo que as empresas hoje fazem aquilo que a Rita Hayworth, que aliás, coitada, morreu sozinha, doente, internada, com problemas terríveis, dizia que era uma das causas dos males da vida dela. Como é que foi um processo de autodestruição? Ela dizia o seguinte: os homens deitam com a Gilda, né, que fez a Rita Hayworth tão famosa, aquele filme em que ela está deslumbrante, e acordam com a Rita. Quer dizer, hoje é isso, quer dizer, eu abraço uma marca, compro um produto, me entusiasmo, vou lá todo animado, todo mundo me leva através da propaganda, através de marketing direto, promoção, é toda uma multiplicidade de disciplinas da comunicação, me levam para os braços da sua empresa. E no dia seguinte você já me chuta, por quê? Porque é as páginas viradas, né, do meu folhetim. Principalmente se você já pagou, já assinou o contrato, já se tornou cliente. Depois vai reclamar os seus direitos e é complicada essa situação. No instante em que a gente tiver uma ou poucas empresas que enxergam o atendimento como diferencial de gestão, e a gente brinca até em aula, em palestra, falando que não é nada mais do que fazer o feijão com arroz. Cumpra aquilo que você prometeu e ouça o teu cliente. Isso significa dizer que ele tem sempre razão? Não, ele não tem sempre razão. Mas você, enquanto fornecedor, no mínimo, deve estar disposto a escutá-lo e a ouvir o que ele tem a dizer. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nesse caso, eu não reclamo de um mau fornecedor. Eu fico quieto, viro as costas e vou embora. Para quem eu posso, eu falo mal desse fornecedor. Claro. E na primeira oportunidade, eu troco de fornecedor. O que, lamentavelmente, no mercado brasileiro acontece hoje é que quando as pessoas pensam em trocar de fornecedor, elas imaginam o seguinte: eu vou trocar 6 por meia dúzia, vai ser a mesma dor de cabeça, o mesmo problema, o mesmo constrangimento quando eu tiver alguma demanda. Então, muitas vezes, e isso as empresas, as organizações ainda não atentaram, não é que elas não estão perdendo clientes ou consumidores pelo fato delas serem boas, pelo receio que os consumidores, os clientes dessas têm de trocar de fornecedor. Olha, você sabe que isso que você está dizendo me faz lembrar muito de 2 livros que para mim marcaram a minha formação de maneira muito importante. Um deles é O Novo Jogo dos Negócios, da professora, doutora também, como você sabe, de Harvard, a doutora Zuboff, e do James Maximin. Novo Jogo dos Negócios, que em inglês se chama The Support Economy, tem uma boa tradução para o português, onde é profundamente estudado o fenômeno do narcisismo corporativo
quando o nós significa nós aqui da diretoria que vamos embolsar os bônus no fim do ano, nós e o acionista como o Deus para o qual todos nos ajoelhamos, porque ele estando feliz, nosso bônus será maior. Não é? Então, o narcisismo corporativo, que é o que leva, inclusive, grande parte das corporações a fazer a terceirização, por exemplo, dos saques, né, do serviço dos call centers, e onde aquele ser humano que está ali ao telefone, que jamais pisou naquela empresa, que não conhece de fato aqueles produtos, que não sabe de verdade o que está por ali, ele tem aqueles botões na frente, tocou o vermelho é o produto tal, ou a empresa tal, tocou o azul é não sei o quê, tocou o verde é não sei o quê, eu não sei bem do que eu estou falando, eu só sei que eu estou aqui para receber pauladas e para não resolver, até porque eu não sei resolver. Ninguém está interessado em, de fato, fazer de mim um verdadeiro interlocutor. Um verdadeiro interlocutor. Então, esse livro aborda profundamente, quer dizer, as raízes desse narcisismo, que é o que gera a questão, por exemplo, da terceirização do teleatendimento, né? E me passou pela cabeça um outro livro também, aí já na área maior da psiquiatria, da psicanálise, já num outro ambiente, mas eu acho que eles são bem parecidos. Mas ele fala aí da cultura do narcisismo, é o Christopher Lasch, né? Que fala da cultura do narcisismo, que é o que está levando a nossa sociedade a um grau absoluto de enclausuramento no ego, né? O outro não existe. O outro ser humano, o outro sociedade, o outro colega, o outro aquele que a gente indecentemente chama de subordinado, o outro meio ambiente. A gente não tem mais essa noção de que somos parte. No momento que eu perco isso como indivíduo, evidentemente eu perco isso como corporação, né? A corporação é feita de indivíduos. Nós estamos vivendo um caso assim meio psiquiátrico, professor? Eu não sei, eu confesso a minha ignorância em termos de psiquiatria. Agora, aquilo que a gente conhece um pouquinho a mais, que é a história dos call centers ou contact center, é questão de operações. Se eu não valorizo o colaborador que está lá, se ele é colocado na ponta, num ponto de atendimento, depois de meia hora ou 45 minutos de treinamento, onde ele vai ter roteiros pré-estabelecidos e básicos. E se eu, às vezes, também não sou muito santo, e quando a gente tem um pouquinho de tempo, que não é muito comum, e fala com essas centrais de atendimento, você faz uma pergunta que foge do roteiro, foge do script, o atendente se perde. Aí cai a linha, né? Aí ou cai a linha, ou só um minuto, senhor, estamos transferindo a sua ligação. A sua ligação é muito importante para nós. Não desligue. Em instantes estaremos lhe atendendo. E fica a música de Pura Elise lá no... Em instantes, de volta, Mercado Ético com o professor Fernando Serson.